Ficamos aqui em abscessos. Então, abscessos periodontais têm as diferentes classificações, só que acaba que nessa parte de terapêutica medicamentosa, o tratamento ele é similar. Então, a gente vai ver um pouco sobre essas diferentes classificações de abscessos, mas o tratamento ele é o mesmo. Tem algumas coisas que eu botei que tem no livro e tem outras que eu botei como outras opções também, que não está errado, mas eu coloquei como uma outra opção. E vocês fiquem bem atentos em abscesso, principalmente abscesso pericoronário, até para a clínica de vocês vão ver bastante abscesso pericoronário no paciente, porque ele está envolvido com o terceiro molar. Então é uma coisa que chega bastante. Coisa que perguntam bastante, coisas que alguns de vocês provavelmente já tiveram também. Então, fiquem atentos a essa parte. Primeiro abscesso é o abscesso gengival, pela sua classificação de 99. Ele está envolvido com infecção bacteriana, trauma ou impacção de corpo estranho. O que é essa impacção de corpo estranho? Às vezes é aquela pipoca que você come, a casquinha fica presa ali, naquele dente. Às vezes é gente que tem o hábito de roer unha também. Às vezes a unha fica impactada ali naquela área no suco da gengiva. E tudo isso faz com que se esse objeto fique ali impactado, ele cause uma infecção ali dentro. E é uma infecção geralmente localizada. O abscesso gengival é localizado num dente, não tem perda óssea ali. Ele apresenta aquela bolsa pela própria inflamação que está presente. E ele tem esse aspecto particular, que é uma tumefação e rubor naquele local, onde teve um trauma, uma impacção, onde está ocorrendo aquela infecção. Ele pode ou não ser doloroso, às vezes o paciente se queixa de doer só quando ele toca, às vezes não dói. E ele pode apresentar como lesão flutuante. Ele toca e ele fica se movendo ali. Às vezes ali você coloca, pressiona digitalmente e sai a pressão purulenta daquele local. Acontece também. Esqueci o que eu ia falar, meu Deus. É o feriado, meu Deus. Já que retorno. Sim, eu me lembrei. Algumas vezes, quando você vai fazer tratamento de raspagem subgengival, acontece de você não alongar o profissional. Ao invés de tirar o cálculo, ele acabar empurrando esse cálculo para dentro daquele suco. Isso também pode gerar um abscesso gengival ali, de um tratamento periodontal mal feito, ou não terminado, ou incompleto. Pode acontecer de ele causar, o próprio profissional causar esse abscesso gengival. E a mesma coisa do abscesso periodontal também, pode acontecer de ser um cálculo que foi empurrado para aquela região ali durante o tratamento. Então é algo a se ter cuidado quando vai fazer a terapia periodontal, quando for fazer essa raspagem. Já o periodontal, ele é relacionado com a periodontite não tratada e às vezes também tratada de forma inadequada. É justamente isso, quando ele está fazendo esse tratamento de raspagem, que ele pode empurrar esse cálculo para dentro do periodonto. Às vezes, quando há bolsas muito profundas ou moderadas que tem uma lesão de furca, a furca, como vocês viram em anatomia dental, é aquela parte entre as raízes do dente. Às vezes, quando você tem uma bolsa muito profunda periodontal, aquela região fica exposta, não tem área óssea ali. Então, se por acaso ele empurrar algum cálculo para aquela região, vai causar um abscesso periodontal ali naquela região. Pode ser a exacerbação de uma bolsa já pré-existente naquele local, remoção incompleta de cálculo que eu falei, às vezes você empurra, às vezes você deixa um cálculo ali dentro. E o abscesso periodontal, ele tem fatores de complexidade e que intensificam a lesão periodontal. Por exemplo, paciente que tem diabetes, paciente que é fumante, paciente que tem algum problema autoimune, ele vai exacerbar esse abscesso periodontal e facilitar com que ele acabe surgindo também. Qualquer coisa que acontecer ali naquele dente pode gerar um abscesso ali naquele local.
E esse aqui, que é o que eu bem dito que eu falei, que é o abscesso pericoronário, ele resulta de uma inflamação no tecido mole, nesse capuz coronário, acima de dentes posteriores, geralmente segundo e mais facilmente o terceiro molar. Esse capuz gengival, ele tem um nome, ele é chamado de opérculo. E geralmente naquela área ali, naquela área que está cobrindo aquela coroa do dente, é onde ocorre o acúmulo de alimento, o acúmulo de biofilme ali, e isso é que faz com que haja essa inflamação abaixo desse opérculo. Trauma também, só que trauma já é mais árido, geralmente realmente é o acúmulo de comida que fica ali naquela região. E é uma coisa a se ter atento, porque tem uma cirurgia periodontal, que é a cirurgia de punha, que você remove esse opérculo acima da coroa, mas ela nem sempre é indicada fazer essa cirurgia, porque se o problema é o dente que está ali impactado, se você vê que mesmo removendo um opérculo, ele não vai sair dali, então a solução do abscesso pericoronário definitiva pode ser a remoção daquele dente, daquele terceiro molar. Em outras situações, quando, por exemplo, você tem um terceiro molar inferior ali, que está tendo esse opérculo, o dente ele está anquilosado, está retido ali, impactado de alguma forma, ele também não tem os terceiros molares superiores, ou ele perdeu, ou nunca veio. Algumas pessoas também não têm um germe, tem do dentário do terceiro molar, tem a genesia desse terceiro molar. Esse dente, se você, mesmo que você remova o opérculo, ele não vai servir de nada ali, além de o opérculo criar de novo. Que ele vai vir de novo, que o dente vai ficar no mesmo local, na mesma posição, vai ter um crescimento gengival acima dele novamente. Ele não vai servir de nada, além de inflamar ali, e ele não tem ainda função mastigatória. Então é outra situação que você vê, você pesa se a melhor solução ali não seria a remoção daquele terceiro molar também. E abscesso pericoronário, ou pericoronário de quando a gente chama, é uma coisa que muita gente tem. Muita gente. Eu já tive, acho que todo mundo, praticamente todo mundo na minha sala que tinha um terceiro molar inferior teve algum problema com pericoronarite. E é algo que ela tem os graus de severidade que se tiver uma infecção ali severa, a pessoa tem febre, a pessoa fica prostrada, não consegue comer direito, porque ali não consegue mastigar naquela região. Pode ocorrer da pessoa ter também nos dois molares ao mesmo tempo ali, principalmente se tiver com algum processo de algum problema sistêmico. Então, ela pode criar a pericornarite nos dois terceiros molares ao mesmo tempo. Então, o que vocês têm que analisar clinicamente, ver tudo isso, ver a oclusão, ver como é que está esse terceiro molar, ver se ele tem o antagonista, antes de saber o que você vai fazer ali. Se vai remover esse opérculo, se vai remover esse dente, e por aí vai. Qual é o tratamento dos abscessos no geral, tanto do gengival como periodontal, como com o pericoronário também, caso você vá tratar o abscesso e não a remoção da causa, no caso da pericoronarite, você faz a drenagem por meio da incisão cirúrgica e a instrução de higiene oral. A pericoronarite, geralmente, ela está envolvida com paciente que tem uma higiene deficiente, às vezes porque ele não consegue realmente higienizar naquela área, porque é uma área difícil de higienizar, e às vezes realmente o paciente ele tem problema de higienização. E as demais, essa do abscesso gengival, às vezes você tem que olhar o hábito dele também, caso ele seja um paciente que tem uma oncofagia, que ele roa unha, você tem que perguntar em relação a esse hábito dele. Todo nessa parte de instrução de higiene oral, você abrange tudo isso. Apenas depois que você faz a drenagem, às vezes essa drenagem é por incisão, no caso de abscesso gengival, às vezes a pressão digital ela é suficiente também, mas você pode abrir mão da incisão cirúrgica para fazer a drenagem. E apenas quando você faz a drenagem, que você faz a prescrição, que eu vou passar daqui a pouco, a prescrição antibiótica, a prescrição medicamentosa, perdão, que você na segunda sessão você parte para a parte de instrumentação periodontal.
que seria a raspagem. Nessa incisão, você já pode remover o fator causal, quando tem alguma coisa impactada ali. Mas na segunda sessão, você faz a raspagem e o alisamento daquela área do dente. Remove tudo que possivelmente está causando aquilo ali que você não viu na primeira sessão. Faz a instrução também, reavalia se necessário e faz a manutenção. Porque às vezes, se você deixar passar alguma coisa ali naquela região, aquele abscesso ele vai voltar. No caso do periodontal, quando está envolvido com furca, você faz o alisamento daquela furca ali, se necessário. E sempre com muito cuidado, a gente tem muito cuidado quando estou fazendo essa raspagem, que às vezes a pessoa, tem muita gente que pensa que a raspagem, ela é muito simples, ela é muito fácil, é uma coisa que não dá trabalho nenhum, mas ela é algo muito minucioso. É algo que, se você cometer um erro, você pode exacerbar aquela situação ali. Então, vocês tenham muito cuidado nessa parte de instrumentação periodontal. E a medicação? Geralmente, a microbiota envolvida em abscesso, ela é Streptococcus do grupo Viridans e bactérias anaeróbias estritas. Então, há essa prescrição de amoxicilina. Isso é como está no livro, você pode usar uma dose de ataque antes de fazer essa primeira sessão, que no caso é a excisão cirúrgica, a drenagem, você pode dar uma dose de ataque ao paciente de até 1 grama, no caso da amoxicilina, 2 comprimidos, de 30 a 45 minutos antes da anestesia e do início do procedimento de drenagem. Você faz essa dose de ataque. E no caso de alérgicos, é a claritromicina, a clindamicina, ou também, que eu não coloquei aí, mas você pode usar também a azitromicina também. Outra opção para os abscessos é clavolin também. Como eu passei na aula anterior, clavolin você também pode utilizar. Professora, esses antibióticos, eles são usados de maneira tópica na região da boca ou é o comprimido ingerido? Não, é comprimido, é comprimido. Há algumas cadeias que elas, tanto também abscesso, como também na parte de gum e pum, que eles falam em colocar topicamente, de fazer ali uma limpeza com antibiótico ali no local. Só que tem muita controvérsia em relação a isso, a você se serve ou não, às vezes não serve de nada de fazer isso topicamente. Então, isso aqui é um comprimido, e você dá o comprimido 30 a 45 minutos antes para ele tomar, e isso é a dose de ataque. Viu? Mas vocês vão ver, principalmente quando estão estudando, vão estudar pério mesmo, que alguns profissionais eles aplicam topicamente o antibiótico ali, eles fazem uma lavagem ali naquele local. Oi, eu Mas nem pensei todo na mundo questão de faz. mastigar o comprimido e fazer um bochecho com aquele pó. Tem gente que faz a lavagem mesmo do local ali, dentro da parte quando faz a drenagem, às vezes na pongo, naquelas áreas ali subgengivais, fazem a lavagem com antibiótico profissional. Mas aqui no caso é tomar mesmo, ele engole normalmente o comprimido, viu? Na parte tem a parte de sedação mínima também, antes de fazer a drenagem, já que é um pequeno procedimento cirúrgico. Isso é igual ao protocolo que vocês foram vistos anteriormente também, midazolam, alprazolam. Você administra junto com a dose de ataque, ou seja, 30 a 45 minutos antes do procedimento, você administra essa sedação mínima. Caso apenas se você vê que o paciente precisa. Se o paciente realmente está muito nervoso, emocionalmente ele não tem condições de fazer aquela cirurgia sem essa sedação, você pode fazer uso disso, do antiansiolítico. Faz antisepsia intrabucal e extrabucal. Intrabucal com bochecho de clorexidina, o mesmo que a gente falou anteriormente também. Você pede para o paciente prescrever bochechar por 1 minuto e cuspir ali. E o extrabucal você é que passa. Você passa a solução, de 2%, é um tipo diferente de clorexidina, esse de extrabucal, viu?
2%, você passa no algodão ali, na gaze, perdão, e passa ao redor ali do tecido, externamente do tecido bucal do paciente. Na bochecha, Professora, região ali de lábio. Vocês vão ver que essa antisepsia extrabucal, ela é feita muito em procedimentos cirúrgicos. Cirurgia mesmo de extração, você faz antisepsia extrabucal. É algo que é sempre pedido. Pelo menos dentro da clínica, porque quando sai nem todo mundo acaba fazendo isso, mas o certo é fazer. O que é antisepsia extrabucal? É você justamente pegar essa clorexidina 2%, ela é diferente dessa 0,12, é um gel amarelado. Você pega, passa na gaze, tem uma pinça própria, passa na gaze e você passa essa gaze ao redor da boca do paciente, ali na região da bochecha, a área que você vê que vai tocar, para impedir que os micro-organismos que estejam naquela área extrabucal acabem indo para a parte intrabucal quando você está fazendo a cirurgia. Morta. É Genial. algo que é feito na clínica, vocês vão ter que fazer quando vocês forem ver cirurgia. Você faz, sempre antes de fazer uma extração, qualquer procedimento ali que vai envolver manipulação de tecido. E o certo é fazer sempre. Mas é como eu disse, às vezes quando você sai da clínica, você não acaba não fazendo. Ultimamente, professora, oi. sim, continue. Eu só tenho uma dúvida. Os pacientes que passam pela sedação mínima, eles precisam ir acompanhados com o paciente? Precisam, porque eles não vão sair sem condição até de dirigir. Eles não vão conseguir dirigir. Saindo dali e dormir em casa. E aí você tem que conversar com ele, que ele não pode trabalhar naquele dia, porque ele não pode manipular nenhum veículo pesado, ele não pode sair dali acompanhando, de nenhuma forma, viu? É Tudo por bem. isso, daí se vai a importância de você planejar esse tipo de cirurgia. Às vezes acontece de você não ter opção, porque chega com urgência, mas é um paciente que ele não pode sair dali só. Ele é um paciente que, se ele estiver vindo de moto, por exemplo, dirigindo sozinho, não tem condição de fazer isso, entendeu? Sim, nessa situação de pandemia, agora que eu ia falar desse antisepsia intraestrobucal, é algo que está sendo pedido para praticamente qualquer tipo de procedimento ser feito, viu? Anestesia é a mesma situação também que a gente foi discutida nas aulas anteriores. Lidocaína 2%, corticaína, na mandíbula bloqueio, na maxila você pode fazer a infiltração, infiltrativa, porque é local, né, naquela área de abscesso daquele dente, então você pode fazer anestesia local, no caso da mandíbula, só naquela região. E a medicação pós-operatória para essa dose de manutenção é a amoxicilina também. Também vocês podem usar o Clavulin aqui, viu? E pacientes que são alérgicos, clindamicina, claritromicina ou azitromicina também. E a situação do antibiótico é assim, você prescreve por 3 dias. Em 3 dias o paciente vai retornar para você ver como está a situação depois da drenagem. Então você vê se há necessidade de parar esse antibiótico ou não. Se não, ele vai os 5 dias. Se o paciente tiver uma melhora, se não tiver com febre, se você vê que recebeu aquela infecção, você pode parar ali o uso eles recomendam que você pare o uso do antibiótico naquele momento. E pode ter certeza que esse paciente ele volta, se ele estiver sentindo alguma coisa. Tem alguns pacientes que, assim, fora, lá na clínica da faculdade nem tanto, porque eles têm essa pontualidade, mas fora que quando passa a dor, eles não retornam para terminar o tratamento. Então você já tem isso em mente. Você pode fazer o uso de analgesia preventiva, ou seja, antes de começar a cirurgia, o paciente já pode tomar a dipirona ou o paracetamol para prevenir que essa dor fique exacerbada. Você pode fazer isso também. E a segunda escolha se não a dipirona é buprofeno ou paracetamol. E, nesse caso, as doses deles de manutenção são as mesmas, 200 mg, 700 mg, de 6 horas para ambos, buprofeno e paracetamol. E a dipirona é aquilo que eu falei para vocês, que
Pode ser de 4 horas e pode ser de 6 em 6 também. Às vezes, eu prefiro passar de 6 em 6 do que de 4 em 4. Mas aí, 4 em 4 pode também. E caso de analgesia preventiva, às vezes a própria anestesia, o local que você faz ali, ela é uma forma de fazer analgesia preventiva também. Uma anestesia que dura mais tempo, o paciente ele vai ter mais tempo sem dor quando ele sai dali. E vocês fiquem atentos, no caso de anestesia infiltrativa, é que ali está uma infecção dentro do local, né? Então, a infecção, às vezes, ela prejudica ali a anestesia que você vai, local que você vai aplicar. Então, vocês tenham isso em mente quando forem fazer isso. E os cuidados pós-operatórios que você vai dizer para ele, a escovação cuidadosa, o bochecho de cloroxidina também aqui vai ser prescrito, até para a cicatrização do corte ali, da drenagem que você fez, até por 5 a 7 dias ele vai continuar fazendo esse bochecho. A cloroxidina ajuda na cicatrização desse corte. Periodontite relacionada à lesão endodôntica, vocês vão ver aqui, vocês vão ver na próxima aula em terapêutica endodôntica, vocês vão ver em endo também, vocês vão ver em pério também isso, então é algo que vocês vão ver bastante. E é um assunto, é algo que eu acho bem interessante em relação à lesão endopério, porque são aquelas lesões, o periodonto, o dente e o periodonto claramente estão íntimos ali, né? Às vezes acontece de você ter uma infecção no dente, uma infecção pulpar, que causa uma reabsorção óssea periodontal. E às vezes acontece de você ter uma reabsorção óssea causada por uma doença periodontal que leva ali os micro-organismos até o ápice do dente e faz com que o dente tenha uma necrose. Então é tão íntimo que um pode causar o outro. E às vezes acontece de você chegar no paciente que ele tem uma lesão que você não consegue ali, primeiramente, distinguir se foi uma lesão periodontal que causou uma lesão endodôntica ou foi uma lesão endodôntica que causou uma lesão periodontal. Essas são as lesões endopérias, elas são lesões que estão íntimas. As primariamente endodônticas são aquelas que começaram por um problema endodôntico e desenvolveram um problema periodontal. Por exemplo, nesse caso de você ter uma infecção dentro do dente, não tem os canais secundários que vocês veem a anatomia do dente? Às vezes aqueles canais secundários ali, ele sai o micro-organismo ali daqueles canais secundários, a infecção que entra no canal radicular, ela vai ali pelos canais secundários e acaba afetando o periodonto ao redor. Então, ali começou apenas com um problema endodôntico que causou um problema periodontal. Causou um abscesso periodontal, causou uma perda óssea periodontal ali, em razão de um problema endodôntico. Você tem as lesões que elas começam por um problema periodontal, uma reabsorção vertical causada por uma doença periodontal, por exemplo, que acaba levando a um envolvimento endodôntico. E tem aquelas lesões que são combinadas, verdadeiras, que você realmente não consegue saber onde uma começou e onde uma terminou. E nesses casos, nessas situações, não importa se é primária, se é primariamente periodontal, primariamente endodôntica, uma lesão verdadeira, você tem um protocolo e geralmente eles pedem que você primeiro faça o tratamento endodôntico para depois você fazer a terapia periodontal associada. Você primeiro trata ali, você pode fazer o seguinte, você pode fazer a primeira sessão do tratamento endodôntico e ali já começar a tratar o problema periodontal, mas o endodôntico ele vai primeiro. Acontece às vezes de ter um problema. Oi. A senhora poderia voltar ao slide anterior e explicar, porque eu não entendi nada. Pronto. Assim, lesões endopérias, elas têm de 3 tipos. São 3 tipos que você encontra. Às vezes é uma lesão que ela começou por um problema endodôntico e desenvolveu um problema periodontal, certo? Tem também a opção de começar por um problema periodontal e desenvolver um problema endodôntico naquele dente. E tem as lesões que você não consegue distinguir onde começou uma e onde a outra terminou. É uma lesão, é um dente que ele está com os 2 problemas, você não consegue distinguir ali se começou com um problema endodôntico ou um problema periodontal. Aí é assim, como uma lesão primariamente endodôntica que tem envolvimento periodontal posterior.
Não tem anatomia dental, os canais secundários do dente, é um exemplo, os canais secundários. Às vezes acontece que você ter uma necrose pulpar ali, naquele dente, e a infecção intrapulpar dos canais radiculares, ela passa através desses canais secundários para a área do periodonto. Então, ali naquela área do periodonto, em que aquela infecção que estava intrapulpar foi ali para fora por aqueles canais, você pode ter ali uma doença periodontal local. Por exemplo, um abscesso naquele local. É uma perda óssea naquele local, que se desenvolveu a partir de um problema no canal. Entendeu essa? Sim, sim. Entendeu, né? Pronto. Pergunta. Quem não entendeu pode perguntar. A lesão, quando é primariamente periodontal com envolvimento endodôntico, ela começa pelo um problema no periodonto, que acaba levando ao envolvimento pulpar. Exemplo, vocês viram ali na periodontite agressiva que o dente ele tem perda óssea vertical. No lugar de ele perder ali, só achatar a parte óssea ali da óssea do alvéolo, às vezes acontece ele perder verticalmente o osso ali. Então, um dente que ele tem uma profundidade de sondagem imensa, ele tem uma perda vertical ali naquele dente. Essa perda vertical, que é causada por uma doença periodontal, pode levar acesso extrabucal, da microbiota intrabucal, perdão, para o ápice do dente. E a necrose, ao invés de começar pela infecção ali na coroa, começa por uma infecção no ápice. E isso faz com que possa haver uma necrose do dente. Então, começou com um problema periodontal, perda óssea vertical causada por uma periodontite, que levou o micro-organismo até a parte ali do ápice do dente, que gerou o problema endodôntico. Nesse caso, a necrose do dente. Então, foi uma lesão que, primeiramente, ela é periodontal, mas agora ela também está com envolvimento endodôntico. É considerada uma lesão endopério também. Essas são duas situações. E a terceira é aquela que você não consegue saber onde uma começou, quem começou primeiro, que é a outra. Por exemplo, um paciente que ele tem periodontite severa, que ele tem perda óssea em vários dentes ali, a absorção óssea em vários locais, e também que ele tem cárie em vários dentes ali. E ele tem um dente que está com uma lesão cariosa, que está com envolvimento pulpar e que está com perda óssea. E ele tem uma lesão ali, um abscesso periodontal ali, mas também esse abscesso também está envolvendo o ápice do dente dele, está também envolvendo a necrose daquele dente. Mas ele não tem como saber se aquela necrose foi causada inicialmente pelo problema no periodonto, já que ele tem abscessos em vários dentes ali causada por uma doença periodontal, ou se foi causada pela infecção bacteriana causada pela cárie naquele dente. Não tem como ele ter certeza, mas é uma lesão endopéria porque tem as duas, tem a abscesso periodontal e tem também a necrose do dente ali, também tem aquele abscesso endodôntico ali naquele dente. Às vezes, você consegue distinguir, acontece, não é uma lesão endopério, mas vocês vão ver quando estão estudando lesão endopério, que pode ser confundido um abscesso periodontal com um abscesso endodôntico. Os dois não são abscessos? A forma de você conseguir separar os dois, muitas vezes, é o teste de vitalidade do dente. Um abscesso periodontal, ele na maioria das partes das vezes, quando não é uma lesão dessa, ele é um dente que é vital. Então, os testes de vitalidade, de frio, de calor, ele vai testar como positivo, é um dente que está vivo. Já no abscesso endodôntico, é um dente que vai dar vitalidade negativa, ele está necrosado. Então, a forma de você distinguir um do outro, clinicamente, quando você vê um caso de abscesso que você está em dúvida da origem dele. Outra forma de você fazer isso também, vocês já viram alguma coisa de endo, já viram um material de gutta-percha? Sabem o que é? Sim. Pronto. Você pode pegar um caninho daquele de gutta-percha, aí você coloca ali na entrada daquele abscesso. Aquele abscesso que está ali, ele está aparecendo ali na parte da gengiva do dente. Você coloca esse gutta-percha e coloca lá. Gutta-percha não é radiopaco, ele aparece branco na radiografia. Então você coloca, aí o gutta-percha vai até ali onde é a fonte da infecção e você faz a radiografia. Se ele for um abscesso que é gengival periodontal, aquele gutta-percha ali vai dar a indicação do periodonto. A gutta-percha ali vai só até aquela lesão no periodonto.
Se for um abscesso que é de origem endodôntica, ele vai até o ápice do dente. Viu? É outra forma, assim, radiograficamente, de você distinguir um outro. Mas essa parte de lesão periodontal, lesão endopério, é isso. Ele começar uma lesão endodôntica e ir para uma periodontal, e você tem os dois ali, mas começou de uma forma e foi para outra. O inverso de começar uma periodontal e ir para uma lesão endodôntica, você tem os dois também. E quando tem uma lesão combinada que você não sabe onde um começou e um terminou, porque ele tem aquela situação que ele tem as infecções bucais e ele tem também a doença periodontal. Deu para Professora, entender? essa lesão... Sim, deu sim, dessa vez deu. Essa segunda lesão, a bactéria, ela vai chegar pelo ápice lá da raiz ou ela pode passar pelo cemento? De um ou de outro. O negócio teve a perda óssea, teve a perda de inserção e essa bactéria chegou até o ápice ali. Mas pode acontecer, não tem os canais secundários? Pode acontecer de a lesão e passar também da mesma forma que ela passa de dentro do canal para fora, ela pode passar também de fora para dentro. Então, às vezes, não precisa chegar ao ápice do dente para poder essa infecção transferir para dentro do canal. Às vezes, um canal secundário pode levar a infecção também para dentro do dente. Era isso a pergunta? Consegui entender. Era. Pronto. Sim, obrigado. Professora, eu não entendi. O que é isso que você coloca para identificá-la? Eu não entendi. Entendeu o quê? Você disse que coloca um negócio que é O que é gota-pecha? Pronto. Por isso que eu estava perguntando se você sabia o que era gutta-percha. Gutta-percha é um material que você usa para fazer o tratamento endodôntico. Quando você vê um tratamento endodôntico na radiografia, ele não fica radiopaco, ele não é branco. Ele é branco ali justamente pela presença da gutta-percha. É um caninho que ele parece uma borracha amarelado. Eu posso até mostrar, depois mandar para o grupo para vocês. E esse caninho, esse material, essa que chama gutta-percha, é o que você coloca dentro do canal para fechar e selar aquele canal. Você coloca ele junto com cimento endodôntico para ele fechar ali depois que você faz toda a limpeza intracanal. Que você remove as bactérias, que você coloca a medicação ali, você faz esse selamento do canal com a gutta-percha. Como a gutta-percha é um material que ele é um pouco endurecido, e que ele é radiopaco, você consegue, por exemplo, ali tem a entrada, esse aqui é a entrada desse abscesso, que é um abscessozinho. Você pode introduzir a gutta-percha aqui, você introduz e você vai até onde parar. Quando você faz aqui a imagem radiográfica desse local, a gutta-percha não é radiopaca, ela vai mostrar exatamente qual é a fonte desse abscesso. Se for uma fonte que é um abscesso que ele é periodontal, essa gutta-percha, ela vai dar ali na região do ligamento periodontal. Se for uma lesão, uma lesão que é endodôntica, ela vai até o ápice do dente ali. Ela vai até o ápice, porque ali a origem daquele abscesso é no ápice do dente. É um abscesso de origem endodôntica. Entendeu? Eu acredito que eu tenho uma imagem de um tratamento que eu fiz que tem essa radiografia com gutta-percha. Eu vou procurar para mostrar para vocês depois. Mas é uma forma secundária de você fazer, de você distinguir ali qual é a origem daquele abscesso naquele dente. Deu para entender? Eu Não? sim, professor. Deu, né? E o tratamento, geralmente, você começa pelo tratamento endodôntico, é uma convenção, você começa ali pelo tratamento endodôntico e você associa a terapia periodontal. Associa como? Faz a primeira parte, que às vezes o tratamento endodôntico, geralmente você divide ele em sessões, faz a primeira sessão do tratamento endodôntico e já começa a terapia periodontal também, ali na outra sessão. Então, você associa, mas você começa, a convenção é você começar pelo tratamento endodôntico daquele dente. Caso se faça necessário o uso de antibióticos, você segue o mesmo padrão da prescrição de abscesso ali. Faz a mesma coisa, é o amoxicilina. Você pode fazer a alternativa do amoxicilina com clavulanato, do Clavulin. Caso o paciente seja alérgico, clandamicina e azitromicina, ou claritromicina. Então, é aquela mesma
aquele mesmo protocolo ali você segue caso ele necessite desse uso de antibiótico. Isso foi algo que eu tinha encontrado, o livro fala, ele até indica um artigo, que sobre tratamento regenerativo, né? Você fazer ali o tratamento do canal, tratamento endodôntico, fazer a fase periodontal e você também fazer a regeneração guiada, tecido guiado, regeneração com biomaterial ali daquele local. Porque ele perde osso, ele perde ali tecido periodontal, você pode fazer a opção de fazer esse enxerto. E anti-inflamatório, uma das opções que eu coloquei aqui, porque não estava no livro, é você fazer o uso de mesolida. Mesolida 100 mg de 12 a 12 horas. E mesolida, o problema de mesolida é que ele pode causar transtorno estomacal. Mas ele é um anti-inflamatório que ele é bem forte, ele é bem eficaz, e tanto que você prescreve ele só de 12 em 12 horas, só toma 2 comprimidos por dia. Mas tem isso de pacientes que têm úlcera estomacal, que tem algum problema de estômago, não é uma boa ideia você prescrever mesolida. Mas vocês vão encontrar bastante, principalmente ainda, um anti-inflamatório que ele é bastante prescrito. Eu coloquei aqui também, porque ele é eficaz, só tem que cuidar em relação a isso. A gente tem as cirurgias periodontais. Vocês vão ver tudo isso em pério de novo, mas vocês vão ter uma ideia de... Só introduzir realmente, vocês vão ter ideia de como é direitinho, explicar passo a passo dessas cirurgias em pério. Mas tem as cirurgias, aumento de coroa clínica, uma cirurgia que você faz bastante. Cunha distal, que é a remoção do opérculo, na parte de pericoronarite, também você faz. Gengivectomia localizada, remover parte da gengiva de um dente ali localmente, às vezes no crescimento gengival localizado também. Aumento de coroa clínica, ela é bastante usado no caso de local, às vezes. No caso de você ter um trauma dental, uma quebra do dente, e você ali ter que fazer o tratamento endodôntico daquele dente e depois fazer uma coroa ali no local, você faz bastante aumento de coroa. Às vezes esse aumento de coroa ele pode envolver também osso, você tem que remover parte óssea ali daquele local, às vezes é só tecido, mas pode remover osso. Então é uma cirurgia que é invasiva. Tem algumas situações que você tem que fazer cirurgia para acesso de raspagem. Você faz ali uma cirurgia, uma abertura para poder fazer raspagem daquele local. Retalha, faz um retalho para fazer a cirurgia, fazer a raspagem subgengival naquele local. Às vezes tem essa necessidade. E tem cirurgias periodontais estéticas, que o aumento de coroa pode ser uma estética também, mas gengivectomia é uma cirurgia estética. Aquela situação que vocês viram de aumento de gengival causado por medicamento, ou fibromatose gengival, é uma cirurgia periodontal estética, você vai fazer a remoção daquele tecido extra e remodelar ali. Então, são todas cirurgias que vocês fazem no consultório, cirurgias que são simples e às vezes são até rotineiras. Quando mesmo que você vá fazer, você é especialista em dentística, você também, às vezes, tem a necessidade de fazer esse aumento de coroa clínica ali para fazer uma restauração naquele local. Então, essas são as cirurgias mais comuns periodontais que vocês vão encontrar. Tem café. E essa medicação também é indicação pelo livro, do protocolo de todas elas. Eu coloquei aqui um resumo. E a primeira coisa que você vai fazer, antes de fazer uma cirurgia dessas, é fazer a raspagem naquele local. Ver se tem algum fator retentivo, ver se tem cálculo. Você tem que deixar aquele local limpo antes de você começar uma cirurgia, um procedimento cirúrgico ali naquele local. Tá desligado. Aí você faz a aplicação de jato de bicarbonato ali, você faz aquela lavagem daquele local, deixa aquele local que você vai fazer a cirurgia limpo. Pode fazer uma profilaxia com pedra pómez ali, taça de borracha também. Então é o primeiro passo pré-operatório antes de fazer qualquer cirurgia, qualquer dessas cirurgias que eu falei, cirurgias periodontais.
A profilaxia antibiótica, você avalia a necessidade, caso seja necessário. Por exemplo, um paciente que ele tem um risco de desenvolver endocardite bacteriana, um paciente que tem um problema, doenças autoimunes, você vê que tem problemas, que é um paciente cardiopata, você vê a necessidade de fazer essa profilaxia ou não. Caso seja necessário, é aquele mesmo protocolo que eu falei anteriormente, de amoxicilina, 1 grama de 35 a 40 minutos antes da cirurgia, e no caso de alérgicos, você faz o uso de clindamicina de 600 miligramas, os alérgicos de penicilina. Uma hora antes da intervenção, no caso, eu falou aqui 1 hora, e no caso de abscesso é 30 a 45 minutos. A sedação mínima também é uma opção aqui, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, caso o paciente você avalie a condição emocional, tem a prescrição de primeira e segunda escolha, e principalmente vocês olhem em relação a isso, o paciente tem condição de voltar para casa, se ele está acompanhado, ele tem que estar acompanhado para fazer essa sedação antes de voltar. Vocês fiquem atentos a isso. E há uma cirurgia, geralmente essas cirurgias periodontais, aumento de coroa, acesso para raspagem, periodontal estética, são cirurgias planejadas. Então, durante o planejamento, quando vocês vão planejar, vocês já avisem o paciente para ele não vir só. A antissepsia intrabucal e extrabucal também, como eu falei também, é feita aqui. É algo que é comum fazer em cirurgias. Aquela mesma coisa, o bochecho com cloroxidina por 1 minuto intrabucal. E antissepsia extrabucal com essa cloroxidina de 2%. Você faz ali com gás, aplica ali extraoralmente para nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo extraoral ir para a área intraoral e poder causar infecção ali. A anestesia também é a mesma coisa das anteriores que eu falei. Eu coloquei aqui na contraindicação de lidocaína, no caso, não a lidocaína, mas a epinefrina, você pode fazer uso de pilocaína com felipressina. Pacientes, às vezes, que tem problema cardíaco, eles não é indicado você fazer o uso de epinefrina. Então, tem essa opção também, pilocaína com felipressina. Vocês estão vendo agora anestesia local, vocês devem ter visto isso já. Isso vale não só para essa parte aqui de cirurgia, mas para as demais também. Entendeu? Analgesia preventiva, o mesmo esquema também da dipirona, da segunda escolha ibuprofeno e paracetamol, aquela mesma coisa, você dá um analgésico antes da cirurgia para poder aumentar esse tempo do paciente sem dor. E os mesmos cuidados de abscesso, escovação cuidadosa, prescrever o bochecho de cloroxidina para ajudar ali na cicatrização do corte. Em algumas dessas cirurgias, você tem a sutura, o paciente vai ter que remover a sutura depois, então ele faz esse uso de bochecho até a remoção dessa sutura. E prescrição de 4 a 5 dias desse bochecho, de 5 a 7 dias. Aqui a gente termina o protocolo, viu? Tudo isso já está disponível na plataforma, já coloquei esse slide. Os protocolos, eu tenho um documento também com ele, eu vou mandar esse documento, desse documento eu coloco algumas outras observações nele, que não tem, por exemplo, a parte da candidíase, que não tem no slide, mas eu falei, nesse documento eu vou escrever direitinho como você instrui o paciente a fazer o uso da nistatina. E aqui a gente entra a parte da classificação de 2018. Vocês, assim, não foquem tanto nessa classificação de 2018 para essa parte terapêutica, porque no livro que a gente está usando essa classificação de 99 ainda, como eu falei, para também não dar um nó na cabeça de vocês, porque realmente tem umas coisas que são bem diferentes. Mas aí eu vou dar uma explicação, vocês já sabem mais ou menos qual a diferença de uma para outra. Quando vocês entrarem em Império, vocês vão ver bem direitinho, acredito, essa classificação nova já. Mas eu quero que vocês saibam que das diferenças que tem entre uma e outra. Para começar, tem essa divisão. Quem viu o slide, o artigo que eu mandei, aquele artigo ele é perfeito para explicar, ele explica bem direitinho, de forma bem resumida, que é a classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares de 2018, um guia prático e ponto-chave. Ali ele explica, ele faz uso de tabela para explicar essa diferença, usa bastantes exemplos de doenças também
Então, vocês podem pegar esse artigo, vocês imprimam, vocês olhem direitinho dele. Porque o documento que foi feito, o documento dessa convenção foi em 2018, ele tem quase 300 páginas de artigo. Então, esse artigo, ele conseguiu reduzir isso em 7, se não me engano. É um resumo, realmente é um resumo, mas ajuda bastante vocês para entender essa classificação inicialmente. Ele foi dividido em saúde periodontal e condições e doenças gengivais, periodontite, outras condições que afetam o periodonto, e aí tem a parte de saúde de implantes também. Eles incluíram essa parte de implante que não existia na de 99. Então, tem um tópico, tem uma etapa da classificação das doenças de 2018 que são focadas apenas em dentes, em implantes. Então, tem saúde perimplantar, tem mucosite perimplantar, tem qualquer deficiência de tecido ali na área perimplantar também, tecidos moles e duros. Então, era algo que não estava incluído na de 99, que agora existe. Outras mudanças que eles fizeram, que eu vou explicar depois, em relação à periodontite, removeu totalmente essa parte de diferença entre periodontite crônica e agressiva. Agora é periodontite, e você classifica ela de acordo com o estágio e com o grau daquela doença. Então, uma coisa que é totalmente diferente. E outras da classificação de 99, elas foram realocadas em outros locais. Tem algumas partes que ficaram até mais simples de entender, outras nem tanto. Então, esse primeiro grupo, que é a saúde periodontal e condições de doenças gengivais, ele é primeiro dividido em saúde periodontal e saúde gengival. Na saúde, você tem essa parte da saúde clínica em periodonto íntegro, na parte de saúde periodontal e saúde gengival, e saúde clínica gengival em periodonto reduzido. O que é isso? Em periodonto íntegro é quando você tem um dente que ele não tem perda de inserção, ele tem uma profundidade de sondagem até 3 milímetros, que é aquele espaço biológico, então é uma profundidade de sondagem que está saudável, normal. Sangramento em menos de 10% dos sítios e ele não tem perda óssea radiográfica. Então, a saúde clínica ali daquele periodonto e o tecido periodontal está íntegro no local. E você pode encontrar... Oi. Desculpa interromper, mas é porque você está falando muito rápido. Ah, pronto, vou falar devagar. Então, tem essa parte de saúde clínica e periodonto íntegro, quando você tem um dente, um tecido, que ele está saudável ali, que ele tem a profundidade de sondagem normal, que é até 3 milímetros, ele tem sangramento em menos de 10% dos sítios, ele não tem perda de inserção e nem perda óssea. É um gengiva que está saudável, não é? Então, é a saúde clínica e periodonto que está íntegro, não tem perda óssea ali. E você pode encontrar a seguinte situação, essa de saúde clínica e periodonto reduzido. Foi um paciente que ele teve periodontite posteriormente e ele teve a perda, apresenta uma certa perda óssea ali, mas o periodonto dele está saudável. É um paciente que teve a periodontite, mas ele fez o tratamento e acabou ali. Aquele dano, ele paralisou. Mas é um paciente que chega para você vai fazer o exame e você vai ver que ele tem uma perda ali óssea. Às vezes a sondagem é até 4 milímetros, que o normal é 3. A mesma coisa de sangramento em menos de 10% dos sítios, mas ele tem essa perda óssea, porque ele já teve a doença periodontal ali. Então tem essa diferença. É um que nunca teve e um que já teve, mas os dois estão com o periodonto saudável. Entenderam isso? E ainda acontece de uma terceira situação aí, de um paciente que ele tem essa perda de inserção, mas que ele nunca teve periodontite. Acontece geralmente o paciente que ele tem, por exemplo, uma recessão gengival, que ele fez um aumento de coroa ali, naquele local, e tem um dente ali que tem uma recessãozinha gengival. Então, ele tem essa perda, está saudável ali, mas ele tem essa perda, essa recessão, mas não foi causada por uma doença periodontal. Então, eles fizeram essa divisão aí, periodonto saudável, saúde gengival, e você encontra as 3 situações.
um paciente que nunca teve nada, que ele não tem nada, que ele está totalmente íntegro, o periodonto, aquele que ele já teve uma doença periodontal, isso fez com que o periodonto dele ficasse reduzido, mas está saudável agora, estacionou, fez o tratamento, funcionou, e tem aquele paciente que ele teve uma perda, mas não foi causado por uma doença periodontal, foi causada ali por, às vezes, uma cirurgia de aumento de coroa que causou uma recessão naquele local. Viu? Essa parte é a parte... Isso causa perda dentária? A aumento de coroa? Não, mas ele pode causar recessão. Pode ser que aquele paciente tenha uma recessão naquela área do dente ali. Tá. Viu? Somente às vezes aumento de coroa, quando tem que fazer uma restauração no local, às vezes ele pode causar uma recessão no local. E você tem a parte agora, esse primeiro grupo é saudável, segundo grupo, subgrupo, na verdade, o grupo grande é saúde periodontal, condições de gengivais. Primeiro subgrupo, saudável, segundo, induzido por biofilme. Aí, isso tem uma parte que é semelhante àquilo que a gente viu, de 99, que você tem aquelas que são associadas somente ao biofilme. Aí, nessa associada somente ao biofilme, é aquela mesma situação, periodonto íntegro, que ele tem esse sangramento gengival, ele tem essa periodontite, mas ele não tem perda óssea, ele não tem perda de seção. Então, ele tem essa sondagem que é menor que 3%, ele tem ausência da perda de seção e perda óssea radiográfica. Ele tem ali aquela inflamação local, naquele periodonto, aquela gengivite, mas sem perda óssea. Você tem a gengivite induzida pela biofilme em periodonto reduzido, que é o que acontece quando o paciente teve uma periodontite prévia, fez o tratamento e agora ele retornou, ele está com inflamação, não está com periodontite ativa, mas ele está com uma gengivite ali, está com sangramento. Tem aquele paciente que ele está retornando a doença periodontal dele. E tem aquela gengivite, essa que eu falei que é a terceira, perdão. A segunda em periodonto reduzido é aquela que não tem um tratamento periodontal prévio, que é o caso de paciente que tem por exemplo, uma recessão gengival também, que ele tem uma perda ali de periodonto reduzido, mas não foi associado a uma periodontite prévia. Então, esse, no caso, é o segundo, que eu acabei trocando pelo terceiro. Então, retornando, periodonto íntegro, gengivite, mas não tem perda de seção, e periodonto reduzido, que ele tem uma perda de seção ali, e o possível perda óssea, mas não foi causada por uma periodontite prévia, e tem aquilo que o paciente teve uma periodontite prévia, e que agora ela está retornando porque ele não teve os cuidados, às vezes a higiene dele retornou a deficiência da higiene, então pode retornar, e ele está desenvolvendo ali uma gengivite, onde ele já teve uma periodontite também. Tem essas três situações. Tem aquela que é medida por fatores sistêmicos, que aí entra aquilo que a gente já viu de fatores sistêmicos e os locais também. O sistêmico seria paciente que tem hiperglicemia, paciente que faz uso do tabaco, que ele é fumante, condições hematológicas, por exemplo, paciente com hemofilia, são condições que são medidas por fatores sistêmicos. E tem os fatores locais, que são qualquer fator que faz com que haja um aumento de retenção de biofilme no local. Uma restauração mal adaptada ali, uma fratura, um defeito de anatomia daquele dente é um exemplo de um fator local. Então, isso acaba sendo semelhante àquela de 99, não tinha aquelas que são exacerbadas por fatores locais. Aqui também tem medidas por fatores de risco sistêmicos ou locais. Tem essa divisão também. E tem outro fator local também é a xerostomia, secura bucal também é um fator local. E tem as doenças que não são induzidas por biofilme. Essas doenças não induzidas por biofilme, elas entram na parte de desordem genética de desenvolvimento, aquela fibromatose que eu falei que é encontrada em pacientes que têm síndrome de Down. Aumento gengival induzido por medicamentos também é um exemplo. Tem aquelas infecções específicas que a gente falou,
No caso, infecções bacterianas, infecções fúngicas, elas entram aqui, de vírus, elas entram aqui também. Ou seja, gengivite estomatite herpética, ela entra aqui, candidose, ela entra nessa parte aqui agora. Então, eles pegaram essas doenças que estavam soltas e alocaram num local só. Então, são doenças gengivais que não são induzidas pelo biofilme. Colocaram também neoplasias aqui também, que vocês vão ver em diagnóstico. Leucoplasia, eritroplasia entrou agora. Doenças já neoplasias mesmo, como carcinoma, também está aqui agora. Doenças endócrinas nutricionais também entrou. Lesões traumáticas, às vezes uma fratura no dente, entrou aqui. Pigmentação gengival, tatuagem por amálgama que vocês viram na aula anterior, ela tá também, agora foi colocada nessa parte de doenças gengivais, tatuagem por amálgama, que eu achei até um pouco engraçado de estar aí, mas ela tá também. Então, colocou tudo nesse grande grupo de doenças, todas as doenças gengivais que não são induzidas pelo biofilme, que tem algum fator externo que causa ela, seja bactéria, seja genético, seja vírus, seja fúngica, algum processo reacional ao material utilizado, material dentário, neoplasia entrou aqui, doenças autoimunes como pênfigo entrou aqui também. Então, tudo está nesse grande grupo. Essa parte eu achei que fica mais fácil do que a anterior. Vocês olhem as doenças, as desordens, e vocês veem que elas encaixam nessa parte de doença gengival não induzida por biofilme. Então, retornando aqui. Periodonto saudável. Gengivite induzida pelo biofilme. Aí você tem associada somente ao biofilme. Em periodonto que está ok, que ele está íntegro. Naquele que está reduzido, mas não por uma doença periodontal prévia. E naquele que está reduzido, porque o paciente já teve uma doença periodontal previamente, fez o tratamento e está retornando. Tem aquela que é medida por fatores sistêmicos locais. Medida por fatores sistêmicos e locais, que ele tem um biofilme e acaba sendo exacerbado, porque ele tem aquele fator sistêmico e local ali que exacerba o acúmulo de biofilme, que exacerba a resposta do paciente à inflamação gengival. E o aumento gengival induzido por medicamento, ele também está aqui. O paciente tem biofilme e ainda faz uso de medicamentos que faz com que haja esse crescimento. Por exemplo, aqui entra aquela parte de paciente que usa nifedipina, ciclosporina, fenitoína, ela entrou nessa parte aqui também. E aqueles que são doenças que não são induzidas por biofilme, que entrou aqui a candidíase, entrou a gengivite estomatite herpética, entrou o escorbuto, entrou aqui pênfigo, está aqui também, neoplasias está aqui, então essa parte aqui não induzidas pelo biofilme. As doenças periodontais necrosantes, vocês lembram que era dividido? Doenças gengivais tinha GUM, doenças periodontais tinha PUM. Agora está no grupo só. Doenças periodontais necrosantes inclui a gengivite ulcerativa necrosante, inclui a periodontite ulcerativa necrosante e inclui a estomatite ulcerativa necrosante, que a gente não tinha falado ainda. A estomatite, basicamente, são os mesmos sinais da gengivite e da periodontite, só que esse dano, essa perda óssea, ela vai além da área do periodonto. Às vezes o paciente ele perde ali osso, ele tem uma área de sequestro ósseo que vai além da área do periodonto do paciente, além da parte do tecido gengival. Então é considerado ali uma estomatite ulcerativa necrosante. E ficou dividido no mesmo grupo, né, desses periodontais necrosantes, tá? Os três agora juntos aqui. Gengivite e periodontite, elas não estão mais separadas quando é em relação a GUM e a PUM. E periodontite foi onde mudou mais. Essa parte aqui é a parte que eu achei mais complicada de entender, que ela vai dar um pouco mais de trabalho, porque justamente foi o que não existe mais periodontite agressiva, nem periodontite crônica. Agora a periodontite é classificada por estágio e pelo grau. Eu trouxe esse quadro que eu achei bem autoexplicativo esse quadro para ver essas diferenças, porque é o seguinte, ele criou esses estágios, esses 4 estágios e esses 3 graus,
O estágio, vamos aqui para o estágio. O estágio é relacionado à severidade da doença periodontal. Você já viu isso na outra classificação em relação à severidade, mas aqui a severidade é que classifica realmente a doença. Nesse estágio 1, geralmente quando vocês vão olhar a severidade da doença periodontal, a primeira coisa que vocês olham, o mais importante é a perda de inserção. Aqui é depois, se tiver, mas a perda de inserção é onde você classifica inicialmente o estágio de uma doença periodontal. Você olha essa perda de inserção pela sonda. Tem uma sondazinha que você faz o teste, você coloca ali nos locais específicos, ali na distal da vestibular do dente, você faz essa sondagem já no exame inicial, no exame clínico inicial do paciente, você começa a sondagem. E dependendo da profundidade com que essa sonda entra, e essa sonda ela é milimetrada, ela tem uma contagenzinha, é que você faz a perda, você faz essa classificação de estágio de severidade dessa doença. Então, se é uma perda de inserção, se ela entra, normal não é 3, se ela entra ali 1 a 2 milímetros a mais, então é uma perda de inserção que está em estágio 1. Se ela entra 3 a 4, estágio 2, 5 ou mais, estágio 3 ou 4, pode ser 1 ou 2. A perda óssea, se existir, também tem essa diferença. O terço coronal, você vê essa perda óssea radiograficamente, menos de 15% é 1, entre 15 e 33 é 2, se ela já envolve o terço apical ou médio, ela é 3 ou 4. E o que diferencia aqui a 3 e a 4? Geralmente essa perda dental aqui. Se o paciente perdeu o dente por razão especificamente de doença periodontal, não por razão cariosa, mas por razão de doença periodontal. Então, quando não houve perda de dente por razão periodontal, ela pode ser estágio 1 ou 2, 4 ou menos, estágio 3, se ele perdeu 5 ou mais dentes, já entra para o estágio 4. Isso deu para entender? Vocês olhando essa tabela, dá para você retornar aqui e ver direitinho. Agora, esse grau de complexidade é onde pega. O que é esse grau de complexidade? São situações que fazem com que, se estiver presente, ele salta de um estágio para outro, faz com que aquela condição salte de um estágio 2 para o estágio 3, se houver a presença daquela complexidade. Exemplo, o paciente que ele tem uma perda de inserção de 3 a 4 milímetros, porém, ele tem lesão de Furca 2 ou 3. Apesar dele ter essa perda de inserção no estágio 2, por ele ter essa lesão de Furca, ele vai para estágio 3. É um paciente de estágio 3. Entenderam? Então, esse fator de complexidade, ele salta o estágio. Mesmo que o paciente tenha uma perda de inserção menor do que a do estágio 3, mas se ele houver a lesão de Furca, que é classificada em complexidade aqui de estágio 3, então ele salta para cá. E a mesma coisa, ele tem 3 a 4 milímetros, mas ele tem uma disfunção mastigatória, ele tem um trauma oclusal secundário, que o que é? É quando o paciente tem um problema periodontal e ainda tem ali um fator que está causando trauma naquele dente. Por exemplo, uma mordida que tá errada ali naquele local, um toque dental ali precoce. Então, esse trauma oclusal secundário faz com que ele pule para o estágio 4. Deu para entender isso? Querem mais exemplo? Todo mundo calado. Professora, eu acho que seriam bons mais exemplos. Pronto. Outro exemplo. Paciente que está com uma perda... Ele está no estágio de 3, ele tem 5 ou mais milímetros, não, no estágio 2 mesmo, ele tem 3 a 4 milímetros de perda, ele tem essa perda óssea radiográfica no terço coronal aqui, de 15 a 33%, mas ele tem mobilidade, ele está com mobilidade do dente, você toca no dente ali e você sente que aquele dente está se movendo, está com mobilidade. Então, mesmo que ele esteja aqui no estágio 2 de perda de inserção, de perda óssea, se ele tiver mobilidade no dente, ele já imediatamente vai para o estágio 4. Esses fatores de complexidade são fatores que saltam
fazem com que o dente, aquele dente, ele salte de um estágio para o outro, aquele paciente salte de um estágio para o outro. E uma coisa que vocês têm que ter em mente é que você vai classificar o paciente pelo pior dente. Pelo pior dente. Ele pode ter essa perda de inserção de 5 milímetros ou mais em um dente, mas você vai classificar ele por aquele dente. E você se classifica ele pelo pior. Sempre pelo pior. E essa adicional de estágio se ele tem, quantos dentes estão envolvidos, quantos dentes tem essa perda de inserção. Se menos de 30% dos dentes que o paciente tem na boca tem essa perda de inserção, ele pode ter um estágio de periodontite severa, estágio 4, mas é localizado, porque são só 30% dos dentes ali na boca dele que estão com aquele problema. E vocês retornando ali para a classificação antiga, essa situação seria, no caso ele tem localizado, ele tem essa perda severa, mas em poucos dentes, seria uma periodontite agressiva, né? Aqui não existe mais, aqui seria, no caso, uma periodontite estágio 4 localizada. Estágio 4 localizada. Seria a periodontite severa na antiga. Mas aí vocês descartam essa de severa e crônica agora. Viu? Então, basicamente, é assim, que vocês têm que saber é que essa severidade, ela é principalmente pela perda de inserção que você analisa, que vocês fazem a sondagem, usam aquela sonda milimetrada e olham o quanto ele perdeu ali quando estou fazendo o exame. Enquanto que a complexidade, ela faz com que aquele dente, aquele paciente salte de um estágio para o outro. Se ele tiver aquela condição, que é um estágio menor, mas se ele tiver uma complexidade que bota ele no estágio pior, ele vai para o estágio pior. Porque você sempre faz essa análise pelo pior dente e pelo pior estágio. Ok? Essa é a classificação por estágio. E tem isso adicional do estágio, a extensão, que ele pode ser localizada ou pode ser generalizada, dependendo de quantos dentes estão envolvidos. Isso é mais simples. Você pode ver que tem os dentes que tem alguns dentes do paciente que tem essa perda óssea, enquanto os outros não. Tem uma perda menor. Já o grau da periodontite, ela não é dada pela severidade, ela é dada pelo prognóstico. O que o profissional, você profissional, olhando ali a condição daquele paciente, olhando aquele estágio de perda, o que você espera que o paciente, como você espera que o paciente vá reagir àquele tratamento. O paciente, por exemplo, que tem um estágio 4 de doença periodontal, você acaba esperando o pior daquele prognóstico. Você vai pensando já no pior, né? Você tem no melhor, mas vai pensando no pior. Então, esse grau é você que dá de acordo com o que você acha, como você acha que o paciente vai responder àquele tratamento. E ele é influenciado por fatores. Por exemplo, um paciente que ele é tabagista, um paciente que ele tem diabetes, o paciente que ele tem alguma doença que agrave aquela condição, é um paciente que você vai esperar que a resposta dele ao tratamento seja um pouco mais eficiente do que um paciente que ele é normosistêmico, que ele não tem nenhum problema, entendeu? E uma das coisas que eles falam, que vocês vão ver no artigo, se vocês olharem o artigo que eu coloquei, é que toda vida, todo paciente, você classifica como grau B, todo. Aí, a partir disso, inicialmente ele é um grau B, qualquer um. Ele está ali no meio. Aí, de acordo com esses critérios modificadores, você vai mudando o paciente. Por exemplo, você classificou o paciente ali com grau B, você espera que ele tenha 2 ou menos de perda de inserção nos próximos 5 anos, que esse problema ele fique... não se estacione, mas que ele diminua esse grau de perda de inserção dele com o tratamento. Só que o paciente fuma mais de 10 cigarros por dia. Então, ele tem essa propensão de ter uma perda menor pelo tratamento que você está fazendo, pelo estágio que você pegou, a severidade da doença, mas como ele é um paciente que fuma mais de 10 cigarros por dia, ele vai para o grau C, que é o paciente que você espera que o tratamento não seja tão bom. Deu para entender essa? E professora? Pronto. O que vocês têm que olhar, o que vocês têm que ficar atentos nesse tipo de classificação, eu acredito assim, que o mais complicado é esse fato dela saltar de um para o outro de acordo com o fator de modificação. Mas aí vocês olhando essa tabelinha, vocês conseguem ver, vocês façam a própria tabela de vocês também, quando vocês estiverem lendo. Não é algo que vocês precisam se preocupar agora para essa disciplina. Mas vocês dando uma estudada agora, vocês vão, a partir assim,
da disciplina de periodontia do próximo semestre. Acredito que na clínica também vocês vão ter que usar a nova classificação já, então vocês já vão estudando e já vão vendo essa diferença. Não é algo que vai influenciar a nossa disciplina, mas é algo que vai ajudar vocês depois. Então, vocês têm esse tempo de olhar direitinho isso. E façam tabelas, que as tabelas elas ajudam a vocês colocarem na cabeça essa diferença. Porque o mais complicado, realmente, dessa nova classificação é essa parte de periodontite. Porque meio que você passa a vida... No caso, vocês estão vindo agora, mas nós, dentistas, a gente passou meio que a vida inteira só olhando aquela classificação antiga. E agora está tendo que se adaptar a essa nova. Então, vocês têm esse tempo de criar essa adaptação e de ir olhando. Façam tabelas, imprimam tabelas, escrevam, olhem direitinho para ver esses graus de complexidade. Além dessas periodontites por graus e estágios, tem também ela com manifestação de doenças sistêmicas, que se assemelha àquela parte de gengivite. Então, doenças associadas a lúpus, como o pênfigo, como o HIV entra aqui também. Doenças que afetam mucosa e tecido gengival, doenças de tecido conjuntivo, lúpus, é um exemplo disso. Eu acabei repetindo, mas doenças que afetam mucosa oral e tecido conjuntivo é a mesma coisa aqui. E desordens metabólicas endócrinas, aqui a diabetes acaba entrando aqui também. Gravidez entra aqui também. Doenças de imunodeficiência adquirida, AIDS, aqui. Doenças inflamatórias. Estava tentando lembrar do nome da doença aqui, epidermolose bolhosa, é um exemplo de doença inflamatória que afeta o periodonto. Tem todas elas no artigo que eu mandei para vocês direitinho também. Mas, basicamente, é a mesma coisa na parte da gengivite, só que no caso aqui afetando o periodonto. Aí, nessa parte de outras doenças sistêmicas que influenciam as patógenos de doenças periodontais, ele inclui diabetes, obesidade, osteoporose, artrite, uso de medicação, ele colocou tudo aqui. O que eu achei uma parte um pouco confusa de ele colocar todas essas doenças aqui, mas que você encontra algumas delas nessa parte aqui também. Mas, enfim, ele separou e botou todas aqui outras doenças. E é o seguinte, como vocês veem que nessa parte aqui de periodontite, que a diabetes, ela tá aqui na parte de... Pronto, nessa parte aqui de grau modificador, a diabetes ela é um grau modificador. Então, ela tem duas funções. Ela tem essa função na periodontite associada por doença, e ela também aparece aqui na parte de periodontite mesmo. Foi outra coisa que eu achei um pouco confuso, mas... Você bota aqui doença periodontal associada à diabetes, mas também a diabetes, ela também acaba afetando aqui também. E a confusão confundindo mais vocês ainda, mas enfim, foi uma coisa que eu fiquei pensando depois. Classificação de doenças periodontais. Doenças que afetam o periodonto. Tem aquelas doenças que afetam o tecido de suporte, aquelas que exacerbam a doença periodontal. Por exemplo, neoplasia também está aqui. Deixa eu anotar aqui, neoplasias também afetam o periodonto, granulomatose também afeta. Então, elas entram aqui também nessa parte de doença periodontal, doenças que afetam o periodonto. Então, além daquelas partes de gengivite não induzida a biofilme, são doenças que fazem com que podem exacerbar a doença periodontal. Essa parte de abscessos, ela é igual à de 99, abscessos periodontais, lesões endopérias entra aqui, então é a parte que não mudou. Condições de deformidades mucogengivais é a parte de recessão, que vocês vão ver em império. Então, toda a parte de recessões aqui, de condições de deformidades mucogengivais, entra nessa parte aqui. Recessões aqui. Forças oclusais traumáticas, tipo, trauma oclusal, que vocês vão ver também no império, ela também entra aqui. No caso de forças oclusais, tem... Só adiantando, às vezes o uso do aparelho ortodôntico é um exemplo de força oclusal traumática, pode ser um exemplo de força oclusal traumática. Às vezes um trauma oclusal, um toque
prematuro, obrigado, toque prematuro do dente é um exemplo de força cruzada traumática também, então entra nessa parte. E tem fatores relacionados ao dente e à prótese, por exemplo, coroas totais, que acabam sendo, eles colocam como um tipo de fator retentivo, ele também entrou nessa parte de fatores relacionados ao dente e à prótese. E tem a classificação por condições periplantares, então tudo que é de doença periodontal, mais envolvendo no dente, que ele é um implante, entrou aqui. Mucosite periplantar, periplantite, tudo isso entrou nessa parte de condições periplantares que antes não existia. E agora eles colocaram nessa parte da classificação. É uma classificação que algumas partes, particularmente, eu achei algumas partes confusas, e outras eu achei que simplificou, como essa parte de doenças gengivais induzida por biofilme, ela ficou mais simples do que estava antes. E é algo que eu acredito que nós vamos nos acostumar. Usando e vai se acostumando com o tempo. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos é essa parte de periodontite, vocês olhem direitinho essa parte de severidade, complexidade, extensão, dos graus também. É uma das coisas que acaba ficando mais confusa se você não vê. Todas essas doenças que são, tem tudo lá citado direitinho. E vocês vão ver tudo isso na parte da disciplina de pele. Vocês vão ter aulas separadas para cada uma dessas. Tem aulas separadas para cada uma. Viu? Então não se desespere em relação o que eu estou dizendo aqui da classificação, porque vocês vão ter essa aula e vão ter uma aula separada para cada uma coisa dessa. Tem bastante tempo para poder assimilar isso. E para nossa disciplina aqui, isso não vai ter essa influência, não. Vocês só foquem na parte da terapia medicamentosa, naquela parte de tratamento, em como fazer o diagnóstico correto pelaquela classificação, para vocês fazerem o tratamento, indicar o tratamento farmacológico, e também, como foi dado aqui, o não farmacológico, às vezes também. Viu? Vocês estão um pouquinho desesperados por isso aqui, mas não se desesperem, não. Eu vou citar só esse, e tem mais dois. E aí esses dois vocês vão olhar direitinho, porque como eu não passei essa aula que eu deveria ter passado para vocês, vocês podem ver isso em casa. E vocês, qualquer dúvida, vocês me perguntem. E a gente pode discutir na próxima aula também, no final da próxima aula, falar sobre esses dois casos. Mas voltando aqui, essa parte esse que a gente vai ver agora, esse é um exemplo de caso clínico de como até a parte de diagnóstico como seria passado. Então, o paciente esse caso é do livro do Carranza, paciente do sexo masculino, 24 anos. Então, paciente jovem. Compareceu à clínica odontológica com queixo de queixa que dói ao mastigar e a parte de trás do dente está inchada. E tem essa situação aqui, ó. Terceiro molar com essa situação. Certo? Ele é normosistêmico, ele não tem nenhuma doença sistêmica. A higiene oral dele é bem deficiente, não usa fio dental, encontrada biofilme em vários nos elementos dentários dele. E o exame clínico encontrou a forma do capuz coronário, do opérculo aqui na distal 38, sem tecido queratinizado, presença de inflamação na margem gengival, sangramento à sondagem, quando colocou a sonda aqui sangrou, profundidade que varia da região de 5 a 7 milímetros aqui. Considerando as informações aqui, qual é o possível diagnóstico desse problema? Tudo isso que eu falei. Pericoronarite. Exatamente. Então, é algo que não é mais simples depois que passar a aula toda. Então, pericoronarite. E uma segunda pergunta aqui o que você leva em consideração para fazer o planejamento de tratamento aqui, que eu tinha falado? O que você considera para fazer o tratamento desse paciente? Extrair esse dente aí. Considera uma das considerações? Introdução da gengiva, raspagem.
Não é o tratamento que eu estou perguntando, mas assim, para fazer o tratamento que você considera, ele tem um dente, esse dente está em oclusão, é um exemplo, esse dente está em oclusão com outro. Se eu remover esse tecido, esse opérculo, esse dente, ele vai ficar funcional? É uma consideração a fazer. Seria melhor fazer a extração desse dente ou te remover o opérculo e deixar ele aí? Ele tem a capacidade de entrar em oclusão se eu remover esse opérculo? São coisas que você considera, entendeu? Então, o tratamento desse paciente, inicialmente, claro, você vai tratar o sintoma. É o paciente que está ali com dor, então você vai tratar essa sintomatologia. Mas o tratamento final, a remoção da causa, você considera isso, certo? Certo? Você, se o dente não está funcional, se você vê que esse dente está em uma posição que ele não vai servir ali, que a remoção desse opérculo ele não vai retornar caso você remova, você vê se a opção melhor seria remover esse dente depois que você passa para o processo inflamatório, viu? Mas você estava entrando no tratamento, tá certo, o tratamento da prescrição antibiótica, de fazer a limpeza do local, está certo também. Mas a pergunta era essa, o que você considera para poder escolher o tratamento? Então lembre disso. No caso, precisa fazer o raio-x para poder verificar a oclusão ou só no exame clínico já dá para ver? No exame clínico você já vê. No exame clínico você já percebe. Esse dente aqui, vocês não dá para ver pela foto, vocês não conseguem ver que até ele tá fora de arcada. Ele tá para vestibularizar em relação aos outros, né? É um dente que ele não tá semi-incluso, ele não tá totalmente na área de oclusão dos outros. Então você já olhando, você percebe. Às vezes você olha para cima e o paciente não tem um dente superior. Esse dente vai tá fazendo o quê aí? Se ele não vai erupcionar de forma total, ele não vai entrar em oclusão com o outro. Se remove o opérculo, você sabe que esse opérculo pode retornar ali. Que ele vai continuar, o paciente vai ter dificuldade ainda de limpar nessa região. Coisa que você considera clinicamente, você já vê. Eu ia perguntar também. Digamos que você tem a oclusão, mas esse abscesso, abscesso não, essa pericoronarite, ela é comum. Acontece em tempos. Então, seria um curso também a remoção para evitar? É porque, assim, ela é algo comum se o dente está semi-incluso, certo? Porque se o dente estiver totalmente erupcionado, se ele estiver ali na área certa, o opérculo não existe ali na região. Então, se ele estiver totalmente erupcionado, se ele estiver direitinho, a pericoronitis não vai retornar para aquela área. Porque ele está conseguindo higienizar direito, ele vai, e ele está uma oclusão com os outros, o elemento dentário. O próprio ato de você ter a oclusão ali, de você mastigar no local, de ter uma vontade de contato com isso, impede que forme esse opérculo na região. Mas geralmente, quando você encontra esse caso porque você pode encontrar o caso de pericoronarite em dente que ele está erupcionando. Ele está nessa fase de erupcionar e ele pode ser que ele fique no local certo. Mas aí você considera a idade do paciente também. Há quanto tempo esse dente dele está na boca? Ele não saiu do local ali, ele está estacionado, entendeu? Pode perguntar. Só em o dente estar fora de arcada, assim, para vestibular, já é motivo de extração, assim, se ele tiver já totalmente erupcionado e tiver lá há muito tempo? Se ele tiver assim, fora de arcada, nessa posição e com a pericoronarite, seria uma causa, assim, uma indicação para extração, porque ele está com pericoronarite. Eu por mim, assim, se ele não estiver causando nenhum problema, ele estiver um pouco vestibularizado, mas ele não está causando nenhum problema ali, eu não veria por que remover ele, assim, se ele não está causando nenhum problema na região. Mas se ele está causando, você remove, mesmo que ele tenha oclusão. Entendi. Essas duas a gente vai citar aqui, mas vocês olhem em casa direitinho. Ela irá dar a classificação nova ali, confusa, mas é a classificação que a gente viu na aula. Então, paciente, sexo feminino, 30 anos, normal sistêmico. Ele chegou ao consultório se queixando de sangramento na gengiva e que alguns dentes estão moles. Coisas que vocês devem ficar atentos aqui. 30 anos, é um paciente que é jovem, né? Ele não é jovem. Normal sistêmico, ele não tem nenhum problema.
Ao exame clínico foi observado sangramento espontâneo, drenagem de secreção purulenta via suco gengival, ele tem abscesso em alguns dentes, imobilidade dentária nos elementos anteriores, superiores e inferiores. Então, ele afetou os dentes anteriores dele. Foi realizado o periograma. O periograma é um exame periodontal completo, em que você faz essa análise, essa sondagem em toda a boca do paciente. Verificado a presença de bolsas periodontais com profundidade de 6 milímetros, ou seja, 6 milímetros já é bem severo, né? Já é bem profundo. Em 42 dos sítios afetados. 42 dos sítios, vocês lembrem, menos de 30% localizado, mais de 30% generalizado. Então, aqui você já olha, em 42 já é generalizado, né? Ao exame radiográfico, aqui, nesse caso aqui, considerando os dentes afetados. Sítios em dentes afetados. Não são dentes, mas os sítios. Os sítios, por exemplo, o sítio é assim. Você pega um dente, olha o dente aqui, tem a parte mesial, vestibular, mesial distal, vestibular e lingual. Você faz a sondagem de cada região dessas, são os sítios. Então, um dente, por exemplo, que tem uma presença de perda óssea vestibular e palatina, são 2 sítios daquele dente que estão afetados, entendeu? Então, aqui nesse caso, essa 42% dos sítios afetados são envolvendo também as faces dos dentes, não o dente em si. Ao exame radiográfico foi observado perda óssea na região dos incisivos e molares, molar no caso 36 e 46, então, perda óssea incisiva e em alguns dos molares também, primeiros molares. E o índice de placa foi 33%, índice de placa visível baixo, apresentou cálculo supra e subgengival. O que você tem que considerar aqui, nesse caso? É um paciente que é jovem, é uma doença periodontal que é severa, uma perda óssea que é severa, é localizada em determinados grupos, nos incisivos e nos molares, então você considera isso. Esse nível de cálculo, a presença de cálculo desse paciente, ela condiz com a severidade da doença? É uma coisa que você considera. Era para ser tão severa pela idade do paciente, pela quantidade de cálculo, ter esse nível de perda óssea? Considerando isso, você faz o possível diagnóstico, que pode ser, no caso, essa condição dele, e vocês vão colocar para mim também, olhar o tratamento sugerido para a situação, incluído a terapêutico medicamentosa. Entendeu? Lembra esses pontos que eu falei, a idade do paciente, a severidade da condição, do grupo dental, vocês consideram também o nível de perda óssea, a quantidade de sítios afetados, tudo isso vocês vão anotando no cantinho quando vão fazendo esse tipo de caso clínico, porque ajuda no diagnóstico da doença. E aqui também, paciente, sexo masculino, 32 anos, portador de lúpus, eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune. Ou seja, se ele é portador de doença autoimune, ele faz uso de medicamentos também, de medicamentos que afetam a imunidade dele, corticoide. Ele chega ao consultório com queixa de dor e sangramento na gengiva espontâneo, nessa situação aqui. Dor e sangramento espontâneo, perda de papilas, região necrótica aqui, vocês conseguem ver. Ele tem halitose, necrose e achatamento das papilas interdentais, sangramento espontâneo ao toque, você toca e começa a sangrar. Índice de placa 72%, bem alto, presença de cálculo supra-subgengival, higiene bucal dele é deficiente, ele não poderia ter detectado perda de seção em nenhum dente dele. O que eu quero aqui que vocês façam? De acordo com a situação, me dê o diagnóstico e um diagnóstico diferencial dessa condição. Considerando que o paciente ele apresenta infecção a nível sistêmico, ou seja, ele está com febre, ele está com linfodenite, qual a terapia antibiótica que é indicada para essa situação dele? E, após realizar a primeira sessão de tratamento, quais medicamentos instrução que você dá a ele? Qual é o medicamento que você passa para esse paciente tomar em casa, fazer uso em casa antes de voltar para a segunda sessão? Certo? Essas 3 coisas que eu quero.
Vocês podem fazer direitinho em casa, na próxima aula a gente discute isso. Qualquer coisa vocês podem me perguntar também por mensagem. Se quiser fazer e me mandar antes para eu corrigir também, dá certo. Vocês só me avisem que mandaram, viu? Aqui são algumas das referências que eu usei na aula, mas vocês estudem pelo livro de terapia medicamentosa e pelo slide que dá certo. Também eu vou colocar para vocês o esquemazinho em papel. Essa classificação de 2018 também já está lá, no artigo da classificação nova, vocês estudem, mas não particularmente para essa aula, está lá já, certo? Vocês têm alguma pergunta? Vou aqui parar a gravação.